ative o sino das notificações. Uma possível abordagem futura seria investigar pensões específicas na tradição vegetal, exigindo uma análise cuidadosa do nome das plantas utilizadas na época, o que, por si só, constitui um estudo intricado. Por exemplo, no 4Q 386, fragmento 1, 2 e 5, fragmentos de um texto do Pseudo-Ezequiel, há uma linha que declara: e da alcaparra não haverá suco barra vinho, nem tazis fará mel. Perdão. O suco de alcaparra, Capiris spinosa, não era uma bebida comum, mas um medicamento, sendo o suco feito da fruta utilizado para o tratamento de dor de dente, distúrbios do fígado e baço, úlceras estomacais, espasmos, paralisia e verme nos ouvidos. Eu nem sabia que podia dar verme nos ouvidos. Segundo Dioscórides, tá? Aí tá aqui a referência, tá? Do livro dele aqui, tá bom? Desse cidadão aí também. O Talmud registra o uso farmacológico do suco de alcaparra em vinagre, tá? Aqui a referência também do Talmud. Assim, a palavra misteriosa tazis também pode referir-se a um arbusto ou árvore que produz mel medicinal, como observado anteriormente. Um manuscrito referente à purificação, 4Q512, discorre sobre a limpeza curativa, destacando a relação intrínseca entre a purificação e a cura, conforme evidenciado nas referências à doença impura, ao fluxo impuro, olha aí, ó, fluxo, olha, e a purificação desse fluxo. Esse enfoque sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a interconexão entre purificação e práticas terapêuticas. Então, veja bem, nós temos uma passagem muito conhecida no Novo Testamento que vai falar da mulher do fluxo de sangue, que ela se aproxima de Jesus, ela Marcos capítulo 5, e que ela vai e fala: se somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Obviamente que o texto ali, a intenção é demonstrar o poder, né, do Messias, ali na figura do Jesus Cristo, do poder dele divino, né, imediato. E ao momento que ela toca, ele vai fazer todo aquele diálogo: quem me tocou? Porque de mim saiu poder, virtude. E, mestre, mas a multidão te aperta, tu dizes quem me tocou, né? Não, porque de mim saiu virtude. Ela vai e conta sobre a doença dela. Só que essa doença, o próprio texto diz que ela gastou, né, a sua fortuna, seu dinheiro, seus bens, com muitos médicos que não conseguiram curá-la. E aí Jesus, por um ato divino, miraculoso, ele realiza esta cura. Será que nós não estamos diante do pano de fundo de uma história de alguém que encontrou ali apenas um especialista no problema que ela estava vivenciando, que não necessariamente essa cura foi algo imediato, né? Mas nós sabemos, pela literatura antiga, que os rabinos que se colocavam, que se debruçavam a questão da cura das enfermidades e ao exorcismo, que não era de graça, era pago. Por isso que em Mateus capítulo 10, que tem o seu paralelo ali também, se eu não me engano, em Lucas 10, Mateus 10, a partir do versículo 1, que vai falar, se eu não me engano, é Mateus 10. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir aí no chat. Que vai falar da eleição e do envio de alguns discípulos. E ali tem um versículo em que Jesus fala: de graça recebestes, de graça dai. Vai lá, cura os enfermos, expulsa os demônios. Por quê? Porque isso era cobrado. Isso era cobrado. Quem é que não cobrava?
Antes de Jesus, quem é que já não cobrava? Os essênios. Então, esses textos, né, que vão destacar algumas curas de Jesus, são interessantes nós analisarmos os mesmos à luz da cultura e dos pergaminhos de cura, tá bom? Vamos continuar. A comunidade de Damasco também destaca a importância de uma declaração sacerdotal específica para a purificação da enfermidade. Então, lá, CD 1357. Ressaltando a notável experiência que esse contexto demanda. Ou seja, apontando para um tipo de especialista no assunto. Ó, tem coisa aí que vai ter que vir do sacerdote. Não estou dizendo que não havia parte mística nisso, mas nós vemos claramente que cura física e espiritual para os essênios estavam no mesmo caminho, na mesma direção. Como eles mesmos destacam, né, que eu mostrei a frase de Gesavermes anteriormente. Eles eram médicos do corpo e da alma. E para eles era uma coisa só, no sentido de tratamento. Dentro do documento de Damasco, encontrado na Caverna 4, há uma seção que delineia exames médicos sacerdotais. Olha só. Olha com o que nós estamos nos deparando, Érica. 4Q 266, 4QDA, fragmento 9, coluna 1, 7 a 11, 4Q 272, que é igual ao 4QDG, 4Q 273, que também é igual a 4QDH. No 4Q 266, o texto aborda a observação de tumores e erupções cutâneas, potencialmente relacionadas à lepra, que requer a exclusão da pessoa. Além de tratar a micose, olha só, analisar a circulação sanguínea em relação à pele saudável e abordar questões como gonorreia, assuntos relativos à mulher e ao parto. A regra comunitária destaca que os filhos da verdade desfrutam de cura, associando a fraqueza / doença moral e física, 1QS 46. Então, o que eu falei alguns minutos atrás. Ou seja, quando a gente começa a se deparar que os essênios estavam observando isso tudo, a gente, claro, não podemos fazer anacronismos, mas nós estamos lidando com os cientistas da área da medicina da época, aqueles que realmente se expunham às próprias doenças para entendê-las melhor. Como tratar o problema, porque como tratar, eu tenho que ir lá, coletar, botar a mão, entender, espremer, cortar, fazer o que tiver que fazer, para ver como aquilo cessa, como aquilo para, como eu posso curar aquela pessoa. E nós vemos através dos pergaminhos que os essênios tinham esse interesse particular. Eles eram, sim, médicos. Eles tinham, sim, a prática medicinal. Então, isso é interessante. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no